Não se falou mais sobre isso. Agora, um outro desdobramento dessa história da indicação de Flávio Dino aí ao Supremo Tribunal Federal é quem vai assumir, então, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E, neste caso, havia uma pressão também para que uma mulher tomasse esse cargo para tentar compensar a falta de uma indicação feminina para o cargo no Supremo. E o nome que cresce agora, entre os vários que são aventados aí, é o de Simone Tebet. Vocês acreditam que Simone Tebet seria bem acolhida no Ministério da Justiça e Segurança Pública nesse momento em que este é um dos ministérios mais cobrados do governo federal, hein, Gustavo Segré? Eu não tenho a resposta, mas começam a aparecer borbulhinhos como que poderia ter um desdobramento do ministério para criar mais um ministério. Como temos poucos ministérios, vamos criar um ministério, porque desdobrando o ministério, temos mais um lugar para colocar cargos, recursos daquele centrão que precisa um acolhimento, um carinho. Isso seria muito perigoso. Me parece que, fora a questão técnica, de novo, o que a gente precisa é um encolhimento do tamanho do Estado, negociar de outras formas, através de políticas públicas, políticas de Estado que o governo não está tendo e que precisa repartir cargos e recursos para aprovar as propostas que ele leva no Congresso. A Simone Tebet pode ser uma pessoa capaz, eu não entro nesse mérito, mas a dúvida é por que ela ocuparia esse lugar. Por uma questão técnica? Ela falhou no Ministério do Planejamento que ela está conduzindo ou é uma colocação diferente para uma reformulação dos ministérios? Não tenho a resposta. O que acontece também em relação à ministra Simone Tebet é que, se a gente lembrar, primeiro, o Ministério do Planejamento não é o que ela gostaria de estar quando ela foi sondada lá atrás, depois de oferecer apoio para o presidente da República. Então, ela queria alguma coisa mais voltada para o para políticas públicas, voltadas para o atendimento da população, enfim, ela não queria muito ali esse ministério que ela ocupa hoje. Aí, o nome dela também foi aventado para o Ministério da Agricultura e Pecuária, porque ela é uma pessoa que tem experiência com esse assunto, se desenvolveu no estado agrícola, vem de uma família que também investe na agricultura e na pecuária nestes estados. E aí, de repente, ela cai para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luiz Felipe Dávila. Não tem nada a ver nem com algumas ações que ela já operou, muito menos com as vontades que ela apontava lá atrás. É verdade. Eu duvido que ela será ministra da Justiça. E aqui tem 2 pontos. Primeiro, que ela está na cadeira quente, que só vai ter más notícias daqui para frente. Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda não vai conseguir resolver o rombo fiscal, as contas públicas vão piorar, vai cada vez mais ter pressão. Então é uma cadeira super quente ali. Impossível sentar. É muito difícil sentar nessa cadeira. Ninguém quer sentar nessa cadeira. Provavelmente, se ela sair dessa cadeira, vão colocar uma pessoa absolutamente técnica, porque é a única coisa que pode resistir um pouco ali de pressão política. Então, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, é a bola da vez o próximo ano que vai receber de pressão política, porque as metas não serão atingidas e a situação vai degenerar, a situação financeira do Brasil. Por que não no Ministério da Justiça, Simone Tebet? Por uma razão muito simples. Esse é um cargo de confiança do PT, ligadíssimo ao presidente da República. Não é uma senadora do MDB, peixe fora d'água, do circuito fechado aí. Olha, está aí mostrando o Lula o seu critério para indicar Dino para o Supremo. Não vai colocar alguém que não tem uma relação histórica com o partido nesse cargo. Então, a meu ver, isso é boato. E geralmente em política, o primeiro nome que sai é o coelho da história. É aquele que corre, que não vai a lugar nenhum e que o nome de por trás está... Então tem o Augusto Arruda Botelho, tem outros nomes ali que têm ligação com o PT, que tem muito mais chance de ocupar esse cargo. Esse cargo dificilmente cairá nas mãos de uma pessoa que não tem uma ligação histórica com o PT. E que tem conhecimento jurídico também, nesse caso, falando do Augusto de Arruda Botelho, além de uma ligação política, também tem um conhecimento jurídico em relação a esse tema. Fala, Fábio Piperno. Conhecimento jurídico que, aliás, ela tem. Professora de Direito. Professora de Direito. Mas, inclusive, eu nem sabia, né? Isso foi professora na Universidade Pública. Foi, inclusive, professora da senadora Soraya Tronic, que também era candidata. É de Mato Grosso do Sul. Ambas são de lá. Mas eu vejo, o Augusto Arruda Botelho ele tem a vantagem de ser do mesmo partido, por exemplo, que o Flávio Dino. Nenhum dos dois foi filiado ao PT, mas os dois são quadros do PSB, coisa que, de fato, a Simone Tebet não é.
Mas você vê alguma chance na indicação de Simone Tebet para este cargo? Eu vejo. Mesmo ela não sinalizando vontade para este cargo, mas o conhecimento dela também na área poderia favorecê-la para isso, hein? Mas aí está o negócio. Ela também é uma política que tem ambições e tal, e a essa altura, por exemplo, o Ministério da Justiça, ele fica maior, ele tem muito mais visibilidade que o Ministério do Planejamento, que na verdade passa a ser um agregado do ministro Haddad. Só que ao mesmo tempo também é um ministério que vai sofrer muito mais tiroteio daqui para frente. Ótimo para quem tem a ambição realmente de se expor. E que queira fazer um bom trabalho, porque uma exposição com um mau trabalho também pode levar a uma derrota sem precedentes. É uma faca de dois gumes. O Brasil vive uma crise de segurança pública, estatísticas de guerra. Eu não sei se ela vai topar esse desafio, porque querendo ou não, e eu concordo com o Dávila, o Ministério da Fazenda e do Planejamento tem muita pressão, dada a circunstância econômica, mas diante de todos os outros ministérios, eles são os mais blindados. É como se o mercado financeiro interpretasse de que, olha, o ministro Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet até tem alguma boa intenção em relação à parte fiscal, mas quem não deixa é a ala política, quem não deixa é o ministro Rui Costa, quem não deixa é o próprio presidente Lula. Então, de certa forma, eles estão numa espécie de zona de conforto, e aí bem entre aspas o que eu estou falando. A própria ministra Simone Tebet ficou bastante numa redoma aí nesses últimos tempos em relação à discussão da meta fiscal, né? O ministro Fernando Haddad acabou se expondo mais, mas nós não vimos o nome dela também exposto ali ao lado dele. E foi até uma questão questionada aqui. Como é que a ministra do Planejamento não está se manifestando justamente porque é do planejamento que vem essa demanda para o país conseguir alcançar determinadas metas? Ou seja, mostrando que o nome dela, de certa forma, está protegido ali. Exatamente. Agora, também não é um ministério muito popular, é um ministério mais técnico, pode agradar o mercado financeiro, só que você não ganha a eleição com o mercado financeiro. Você precisa, de um ministério que te projete nacionalmente. O Ministério da Fazenda, aí sim, tem essa representação. Agora, o Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, aí sim. Só que o ponto é que o Ministério da Justiça pode te dar toda essa abertura, toda essa representação nacional, mas ela vai enfrentar um vespeiro, porque a questão da segurança pública no Brasil está deplorável. Que foi, Dávila? É o dilema shakespeariano. Ser ou não ser de Simone Tebet, porque ela é do Estado de Direita, está no governo da esquerda, agora quer arrumar espaço político, vai ter que se reinventar, vai ter que sair do MDB, ir para o PT, fazer outra coisa, porque esse salto mortal de, não, vou estar ali defendendo os interesses do Estado, do agronegócio, ao mesmo tempo estar no governo do PT, numa coisa complicada, é muito difícil. Simone Tebet, ao fazer a escolha lá atrás de apoiar Lula, a parte político-eleitoral dela no estado do Mato Grosso do Sul acabou. Eu acho que essa é uma porta que ela vai ter que reinventar de um jeito que não sei como começar, inclusive permanecendo no governo do PT. Então, não sei o que vai acontecer. E com nomes fortes, né? A própria Tereza Cristina ali, senadora, eleita. Enfim, acho muito pouco provável que ela tenha espaço político. Então, o que eu vejo é que ela pode ter algum espaço que ela tenha um reconhecimento maior como uma figura pública, mas não de uma forma de cacife político eleitoral. E ser figura pública para tentar fazer um plano de Estado para combater os problemas da segurança pública como o crime organizado, gente, isso é uma matéria hoje que eu estava vendo. O crime organizado no Brasil, Evandro, já emprega 100 mil pessoas. Ou seja, o crime organizado está se tornando quase tão poderoso como um Estado dentro do Estado. Realmente, se a ministra da Justiça e da Segurança Pública conseguir ter um plano nacional para resolver esse problema, ela pode até ser presidente da República. Mas essa é a questão mais complicada que nós temos para enfrentar no momento e que todo político e todo presidente da República joga para debaixo do tapete e não teve coragem de enfrentar esse problema que atormenta a população do Brasil, e nenhum político até agora conseguiu chamar essa responsabilidade para si e fazer um plano de segurança nacional para combater o crime organizado. O que a gente acompanha até agora são vários repetecos aí de planos que já não deram muito certo. Fala, Gustavo Segré. Quando você vê uma pessoa que não está dentro da sua área
e não estou me referindo à área técnica, estou me referindo à área política, que está aí por uma questão de aliança. Para conseguir o apoio, o presidente entregou um ministério. Mas me parece que nesse ministério que está, inclusive com o poder que tem, sendo parte do Conselho Monetário Nacional, entre outras coisas, a única dúvida é se ela quer ter um futuro político, e concordo com Dávila, la puerta se cerrou detrás de ti, seria o que diria o Bolero. Em Mato Grosso do Sul, ela precisa fazer alguma questão que possa dar um nome dela para a sociedade, para dizer, tem um valor político continuar apoiando a Simone Tebet. E isso deveria ser um apoio mais explícito sobre a tentativa do ministro Haddad de conseguir o equilíbrio fiscal. Por exemplo, eu não vejo a Simone Tebet conforme com um cargo nesse Ministério de Segurança. E se o Ministério, como tem os boatos, for dividido, pior ainda, porque está saindo de um ministério em que, mesmo sublinhado com o Ministério da Fazenda, tem um poder próprio e vai passar a ter um poder diminuído. Não acho que seja negócio para ela. Fábio Piperno, você acredita que haja possibilidade de aumento de ministérios nessa história toda, nessa dança de cadeiras? A gente mora no Brasil, nunca discordo de nada. Imagina que eu vou discordar de alguma coisa. Tudo pode acontecer. As coisas não subestime o Brasil. Imagina, aqui. Então, eu não passaria pela minha cabeça até ontem, por exemplo, imaginar que Simone Tebet poderia migrar de ministério, mas indo para o Ministério da Justiça. Mas aí, ok, então essa possibilidade surgiu, você para pensar, bom, ela tem lá, enfim, uma formação que tem a ver com a área, então não é também algo tão absurdo assim. De qualquer forma, é melhor esperar um pouco. E é óbvio que ela não está jogando, também não está apostando no curto prazo. Ela sabe que a carreira dela não vai acabar amanhã, o governo não vai acabar amanhã, muita coisa ainda vai acontecer. Então, ela também tem tempo, até porque ela tem o aval do presidente da República.